o São Paulo que é o Biel. Aí vem pro Corinthians, o Corinthians que é o Biel. Aí vem pro Palmeiras, Palmeiras não, né? Aí vem pro Santos, o Santos que é o Biel. Aí todo mundo acha que o Biel é o craque. Nada contra o menino, mas pelos números, você pagaria 7 milhões de Biel? 7 milhões de euros tá super valorizado. Tá de brincadeira, super cara? Valorizado. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians em Forma e agora vamos ver as últimas novidades. O Timão tá na busca ali de um novo reforço para o restante da temporada e o Neto pôde comentar, trazer informações, bastidores. Ficou um pouco irritado ali, mas depois acabou falando também sobre a chegada desse novo atleta. O Corinthians ali está encaminhando a contratação do Biel, um jogador que era do Bahia, depois foi para a Europa, agora deve estar retornando ao Brasil e pode jogar no Timão. Vamos acompanhar tudo isso e muito mais a partir de agora. O link lá dos donos da bola estará aqui na descrição, assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Sentar muita coisa, né? Por exemplo, eu acho que o Thales Magno é melhor que ele. Joga pelo lado e não está sendo aproveitado, né? Então, eu vejo assim, eu não sei como se chega numa cifra como essa também, né? De 7 milhões de euros por um jogador que não tem uma expressão. Chega, a gente sabe disso. Aí vem o cara que fala pro amiguinho dele do São Paulo, ó, o São Paulo que é o Biel. Aí vem pro Corinthians, o Corinthians que é o Biel. Aí vem pro Palmeiras, Palmeiras não, né? Aí vem pro Santos, o Santos que é o Biel. Aí todo mundo acha que o Biel é o craque. Nada contra o menino, mas pelos números, você pagaria 7 milhões de Biel? 7 milhões de euros está super valorizado. Tá de brincadeira, super cara? Valorizado. E o Corinthians, o que a gente fala muito aqui, o Corinthians é um time que não tem margem para ficar errando. Se você investir 7 milhões de euros no jogador como o Biel, com certeza, quando precisar realmente no mercado para trazer um jogador que chegue para jogar, vai ter dificuldade. Então, essa margem de erro do Corinthians não existe. Então, o Biel, eu acho que é uma aposta que não vale para o Corinthians, principalmente se tratando de 7 milhões de euros. Cara, vou falar uma coisa para você. Se você tem 7 milhões de euros para investir, porra, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você pode ter alguns jogadores aí, meu irmão. Lembra daquele centroavante do Vitória que fez 15 gols no campeonato? Alejandro. Alejandro? Ninguém sabe onde tá. Quem fez 15 gols no Brasileiro? Ele, quem mais? Yuri Alberto. Yuri Alberto. Mas cadê o Alejandro? Não é possível, cara. Ele foi embora, ele era do Bragantino, agora. foi embora. Ele era do Bragantino e foi embora. Não, eu falei, pô, pera, mas quem é o Biel? Né? Como é que eu dou 7 milhões? Qual a história do Biel pra você? Antes de você, Luiz Fabiano, filho do Kid, o que você pensa do Biel? Meu querido Souza, parabéns pelo óculos, hein, senhor? Obrigado, craque. Foi do Michel. Michel é seu parceiro. Graças Nosso a você. parceiro. Então, em cofre, se você tem dinheiro para poder gastar, valia. Agora, se você não tem, é muita grana para você pagar em um jogador que não trouxe tanto e não vai trazer tanto retorno esperado, né? Mas talvez o Corinthians seja esse cara que você falou sobre o comprador da Ferrari, né? Que ele compra uma coisa, paga a primeira parcela e depois vai passando para o outro. É assim que tem cuidado. Eu falei aqui ontem, você tem que ver o que você pode fazer. Do Pedro, seu raciocínio. Quem é que tá de centroavante hoje do Bahia, fazendo gol? William José. Tem 33 anos. William José. William José. Ó, então tá, eu preciso de mais um atacante. William José, pô, vou fazer um contrato com você de 1 ano. Não, aí você quer contratar o Biel, vai fazer contrato de 3, 4 anos, vai ser uma bala, porque o cara tá na Europa ganhando em euros, Vai. né? O empresário, não sei quem é o empresário, tô nem aí pra quem é o empresário também, né? E aí eu pego uma bomba e fico com uma bomba em relação a isso. Mas pera um pouquinho, você tinha um Romarinho que poderia vir, você tem um monte, você tem vários jogadores que podem jogar, que por sinal, eu colocaria o Kaique e colocaria o Negão. São 2 meninos da base que podem jogar, mas aí, então o que vocês têm que fazer? Manda eles embora, hein, Fabinho? Ô, Nenê do posto, você não assumiu aí? Manda os moleques embora. Vocês vão pagar 50 conto pra eles por mês? Pros moleques aí, pros moleques não jogar? Os moleques com 20 anos? Então vocês mandam eles embora, porque eles vão ficar mais 5 anos aí. Isso é um absurdo fazer isso com os moleques. E que são 2 moleques bons de bola, Souza. Eu não sei quanto que foi que o Bahia pagou naquele Eric Pulga. O Eric Pulga, do Ceará. Do Ceará, que seria um cara de beirada e tá fazendo muito gols cara. pelo Bahia. Eu acho que tem jogador mais barato, né? É aquele negócio, craque. O Corinthians precisa ver o que se pode gastar e ir atrás, não querer Você não viver tem o de algo Wesley que não joga jogar no Palmeiras? Aham. Depois ele foi pro Fluminense? Não foi? Deve ficar no Inter? Tá no Inter, Foi pro tá no Inter. Não, foi pro Cruzeiro. Foi pro Cruzeiro. Cruzeiro, desculpa. Mano, quem joga mais? O Wesley ou o Biel?
sem dúvida. Pô, o Wesley é um monstro de jogador, rapaz. Ele caía com uma luva no Corinthians. Vocês deixaram passar. Vocês não tinham dinheiro. Agora vocês acharam que o Biel vai ser o jogador. Vocês estão de sacanagem com o Corinthians. E aí, Souza? Não, então o Corinthians precisa olhar o cofre dele, ver que tá vazio e não tentar fazer... Mas eles arranjam dinheiro, Souza. Eu sempre falei isso pra você, pra todo mundo. O clube de futebol, ele tá quebrado, mas ele tem 50 milhões. O clube de futebol não tem dinheiro, mas ele paga a folha salarial, que é de 25 milhões. Craque, o problema do Corinthians vamos lá, o Coronado, 2 milhões de reais por mês. Ele tá saindo 10 milhões... Aí aquele negócio, ninguém sabe se Mas vai já pagar. ganhou 40, né? Já ganhou 40. Já ganhou 40. Se isso se recebeu, né? Eu não sei. Isso, e ficou mais 10 para ser parcelado. E vai pagar esses 10? Esses 10 pode virar quanto depois? Os caras não pagaram o Ralf nem o Jadson, pô. Essa é a questão. Tá louco, velho? Essa é a questão. O Corinthians precisa ver a realidade que está. Sabe qual é a realidade? Eu não vou contratar É ninguém, isso. Dorival Júnior. Você veio pra cá, você tem esse time que é titular, bota esse time pra jogar e os meninos você vai usar. Aqui ninguém teve. Ele falou que gostou da molecada E base. tem uma outra coisa. Ó, o Romero na reserva, Charles na reserva, Félix Torres na reserva, Thales Magno na reserva. Tem um monte de jogador que era titular, meu irmão. Eles renovaram esses Ô, jogadores. você tá de brincadeira. Qual que é a história do Biel aí, meu querido Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes e dos donos da bola da rádio também? Tudo bom, craque Neto? Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha os donos da bola aqui na Band. Só uma informação sobre o Biel. Esse valor dos 7 milhões de euros, na realidade, ele não é o valor que o Corinthians vai pagar. Esse é o valor pedido pelo Sporting de Portugal, que deseja recuperar o investimento feito nesse jogador quando o trouxe do Bahia. Ele não jogou bem no Sporting, o Sporting está disposto a liberar, mas eu também posso assegurar que o Corinthians não vai pagar esses 7 milhões de euros. Tudo leva a crer, de acordo com as informações. Não, se o cara que esse pediu não vai 7, ser o ele vende valor. por 5, A velho. ideia do Corinthians, craque, são duas possíveis soluções. Ou Qual você seria a comprar primeira? um percentual menor por um valor menor, então você compra 50% É, por você 4 compra uma milhões. casa, mas você não pode fazer cocô, não pode também lavar a mão, você não pode usar a cozinha. Como metade da Você casa. compra uma casa, mas você não pode dormir porque o quarto não é seu. Mais ou menos isso de quem não tem dinheiro e de quem tá morto, 18 né? milhões. E a outra alternativa seria Bahia um empréstimo. pagou. 18 milhões de reais. No Pulgar que tá no Bahia hoje, que Aí, era ó. o Ceará. Aí, ó. A outra opção seria o empréstimo com opção de compra por metas. Então, se ele fizer um Aí, tudo número bem. de jogos, Aí tudo bem. a ideia, o Corinthians, eu conversei com uma pessoa do clube hoje que assegurou que o Corinthians não vai fazer nenhuma loucura financeira. A prioridade é jogador que está sem contrato e a exceção é essa posição do Biel, a ponta. E aí me usaram um exemplo. Quanto custou o Soteldo para o Fluminense? Né? Nada. O mercado ele está inflacionado. Não, o Não, mas Soteldo ninguém, custou deixa eu 30... falar uma coisa pra você. O Soteldo já tá no Santos há 255 anos. Sim. Ele é Lázaro, ele é antes de Cristo, o Soteldo. O Soteldo é antes de Cristo, um jogadorzinho medíocre. Um dos piores jogadores que eu vi na minha vida. O cara vestiu a camisa do 10 do Santos durante mais de 3 anos. Caiu com o Santos. Caiu com o Santos. Quase caiu. Quase caiu com o Grêmio. Grêmio. E aí tá com o Fluminense lá e fica grandão. E ninguém pagou os caras lá. Ninguém pagou. Todo mundo perdeu com esse tal de Soteldo. E aí? E quase foi pro Corinthians. Então, difícil- Mas faltou pouco pra se perder não pro Corinthians. Dificilmente o Corinthians vai gastar fase, com um jogador que não dessa posição. Hã? O Biel é a exceção e o Quase, Corinthians vai juro. costurar. Que fazem. Que fazem? Nossa. Soteldo, cara. Que fazem? É só isso que tá precisando. De um anão no Corinthians. Você trouxe aqui no Contratar seu programa já. Vamos contratar um anão, né? Porque se você contrata o Soteldo, né? Ele vai... Você tá de brincadeira, cara. Sub-15. Olha, hã? Sub-15. Aí É você que ele tem o pode jogar Kaique, você tem o Diguinho, você tem o Guinegão. Ele pode, Vai- jogar em várias categorias, pô. esse é o 3 em 1, É, né? 3 em 1. Dente de 3 em 1. Aí você tem um time forte. O time do Corinthians é forte pra você, Veloso, esse que eu dei? Tem aí, dá pra colocar aí? Tem um time forte, só que não pode contar com o Yuri muitas vezes, com o Memphis, com o Garro, principalmente quando o Garro, quando saiu, desmontou esse triângulo da Mas eles esse têm um trio da número de frente. jogos seguidos. O ano passado, É. foi o momento da reação, né? É. Aqueles 9 jogos seguidos, aquelas Aí 9 no Paulista, o vitórias. Yuri e o Memphis foram importantes pra caramba, cara. E o Garro. É, assim. Ô, craque, Foi. lembra que eu falei que quando o Dorival chegasse ele ia correr atrás desse jogador de beirada? Eu falei Mas que eu acho que todo mundo... Não, você falou muito bem. O time. virou. O centroavante do time, que aí é uma questão tática das pessoas terem um entendimento, não é verdade? Por exemplo, se o Fluminense tivesse perdido o jogo, aqueles que odeiam o Renato Gaúcho pela máscara dele, pelo jeito que ele é, porque muitas vezes o Renato Gaúcho também passa do limite, ou a maioria das vezes passa do limite, pra mim, né? Pô, e aí, pô, botou 3 zagueiros, não é verdade? O futebol brasileiro não está acostumado a jogar com 3 zagueiros. O Abel colocou... Só teve um treinador, que é o Muricy Ramalho, um dos maiores treinadores da história. Ganhou 3 títulos brasileiros com 3 zagueiros zagueiros. e ninguém percebeu isso durante os anos consecutivos.
E ele arrebentou com os 3 zagueiros, o Muricy Ramalho. Mas ninguém conseguiu. Mas ninguém conseguiu mesmo. O Abel fez algumas vezes 3 zagueiros, dobra de 2 laterais, colocando 3 zagueiros, mais dobra de 2 laterais, são 5, mais 2 laterais, são 7. 7 marcando, mais o goleiro 8. E ninguém percebeu. Ninguém percebeu. E o Fluminense vai lá, ganha o jogo, aí um monte de gente ainda não tem humildade para... Parabéns ao Renato, velho. Legal. Conseguiu. Porque se perde, é burro, aí não sei o quê. Então tá aí na tela. Na tela vocês podem acompanhar aí o provável time do Corinthians, né? Para a sequência da temporada. A gente vê que é um meio campo ali lento. Um meio campo onde vai sobrar toda ali a carga para armar, certamente pro Garro, né? Começa com o Hugo, André Ramalho e Gustavo Henrique. Uma defesa, infelizmente, uma defesa boa. Na parte aérea, porém, 2 zagueiros muito lentos, né? Que são ali o André Ramalho e o Gustavo Henrique em especial. Mateuzinho e Andileri. Acho que o Andileri é uma das boas contratações do Corinthians aí nos últimos tempos. Chegou, vestiu a camisa, é titular absoluto. Ranieri começou voando ano passado, né? Depois caiu e agora tá oscilando um pouco. Martinez é um cara que é ruim tecnicamente, porém muito raçudo. E o Carrillo ali também é um jogador muito bom, acima da média, né? A gente vê que ele sempre fazendo boas partidas, né? Se dedicando, cansando demais, porque é um jogador que corre pra lá e pra cá o jogo inteiro. O Garro voltando, tendo esse tempo aí pra descansar, certamente vai voltar num bom ritmo. E na frente, Memphis e Yuri. Não é um time veloz, porém um time ali com o Garro armando e a técnica do Memphis também na frente junto com o Yuri. Certamente é um time que pode alcançar pelo menos ali uma boa classificação. Eu quero saber o que vocês pensam. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Até logo mais. Valeu!